nosso caso clínico, nós temos uma mulher de 67 anos que deu entrada na emergência com forte dor em região escapular, que irradiava para a mandíbula e para o membro superior esquerdo. Ela relatava ser diabética, usar metformina e glibenclamida, e ao exame ela estava pálida, sudoreica, com desconforto respiratório, sua escuta pulmonar tinha estertoras em bases e a escuta cardíaca com batimentos em 3 tempos. Sinais vitais, a pressão arterial estava em 90/60, frequência cardíaca em 100, frequência respiratória em 30, saturação em 89% e HGT em 189. O enfermeiro realizou o ECG em 2 derivações, a gente pode ver aí a imagem do ECG abaixo, e também teve uma coleta sanguínea que foi encontrada as enzimas troponina T e CKMB elevadas. Nós temos então uma idosa diabética, que já é um grande fator de risco para síndrome coronariana aguda, E ela deu entrada com quadro de dor anginosa típica, do tipo A, que é uma característica para o infarto agudo do miocárdio, do tipo A e por irradiação. Ao exame, ela apresentava-se com sintomas evidentes de falência ventricular esquerda. Nesse quadro, há um comprometimento da contratilidade do ventrículo esquerdo, tornando-se incapaz de esvaziar devidamente durante a fase sistólica, aumentando o volume de sangue remanescente no coração. E isso causa uma congestão retrógrada do sangue, porque o acúmulo do sangue no ventrículo impede o esvaziamento adequado do átrio, e aí congestiona o sangue que chega pelas veias pulmonares, consequentemente aumentando a pressão dos capilares venosos pulmonares. Esse aumento da pressão ocorre principalmente na base dos pulmões, por uma questão gravitacional, e leva ao acúmulo de líquidos, que é evidenciado pela presença de estertores na ausculta pulmonar, e a ausculta com B3 surge o som proveniente do esvaziamento atrial na fase inicial da diástole, quando, no enchimento rápido, o sangue proveniente dos átrios colide com o sangue ainda presente no ventrículo, que fica acumulado devido ao seu mau esvaziamento na fase sistólica. Esses 2 achados juntos caracterizam essa paciente como KILIP2, estimando o nível de comprometimento de função do ventrículo esquerdo com índice de mortalidade de 10%. Outro achado sugestivo de falência de ventrículo esquerdo é a hipotensão, devido ao débito cardíaco diminuído, que traduz incapacidade de ejetar adequadamente o sangue, não conseguindo então manter uma pressão adequada. Com relação ao ECG, trata-se de ritmo sinusal com onda P morfologicamente normal, antecedendo cada complexo QRS. Apresenta como alterações mais relevantes supra de segmento ST, que é característico de lesão subepicárdica, nas derivações de V1 até V5, o que nos indica lesão na parede anteroseptal, sendo a artéria afetada a descendente anterior que irriga inclusive o ápice do coração. Além disso, a presença de zonas de inatividade elétrica, traduzindo evolução para necrose muscular nas derivações de V1 até V4, evidenciadas pela presença de onda Q patológica com amplitude maior que o normal, indicando que o infarto provavelmente está na fase subaguda da evolução. O infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST é caracterizado por uma oclusão completa da artéria ou ramo coronariano responsável pela irrigação de determinada área cardíaca, que geralmente decorre da instabilidade de uma placa de ateroma que sofre uma ruptura em sua superfície, acarretando a exposição de partículas de adesão plaquetária e leva à formação de um trombo dentro do vaso. Nesse processo, ocorrerá imediatamente a injúria isquêmica com acometimento transmural, ou seja, o acometimento de toda a espessura da parede muscular cardíaca, que é traduzido no ECG pela presença de supra-de-segmento ST, representando lesão, ou seja, necrose subepicárdica. A onda Q de necrose surge na área de inatividade elétrica, na qual já ocorreu necrose e morte celular. No processo de necrose com morte celular, a perda de integridade de membrana plasmática com liberação de conteúdo intracelular, como a isoenzima CKMB, e a troponina T, que é uma proteína do citoesqueleto do músculo cardíaco. A troponina T se mantém elevada por mais dias, além de ter uma elevação precoce, por isso que a sua dosagem se torna vantajosa. Como proposta da SAI para esse caso, nós trouxemos o diagnóstico de dor aguda relacionada ao infarto agudo do miocárdio, evidenciado por dor em região escapular, irradiando para a mandíbula e membro esquerdo. Como cuidados de enfermagem, nós devemos realizar a avaliação completa dessa dor, intensidade, frequência, medicar o paciente conforme orientação e prescrição médica e promover o conforto dessa paciente, bem como reavaliar com frequência para observar a evolução. Como resultados esperados, a gente quer diminuir a intensidade dessa dor, promover o conforto dessa paciente e estabilizar o quadro de dor, prevenindo reincidência. Outro diagnóstico é o padrão respiratório ineficaz relacionado a essa dor, evidenciado por padrão respiratório anormal, no caso a paciente se encontra taquipneica.
Como cuidado de enfermagem, a gente deve monitorar essa frequência, ritmo, profundidade e esforço da respiração, instalar oximetria de pulso contínua, manter a cabeceira da cama elevada e atentar para sinais de cianose. Também devemos instalar oxigênio para maior conforto da paciente. Como resultados, a gente espera alcançar um padrão respiratório eficaz, com valores de frequência respiratória dentro da normalidade, para que ela esteja eupneica, melhorar a saturação dessa idosa, que se encontra em 89%, e a gente espera alcançar níveis superiores a 94%. Outro diagnóstico é o débito cardíaco diminuído relacionado à hipotensão arterial e evidenciado por alterações eletrocardiográficas, dispneia e palidez. Devemos monitorar os sinais vitais, monitorar sinais de baixo débito cardíaco, como queda do nível de consciência, hipotensão e oligúria, aferir e registrar saturação, instalar o balanço hídrico, aferir e registrar débito urinário e auscultar bulhas cardíacas dessa senhora. Como resultado, a gente espera alcançar a normalidade desse débito cardíaco, valores dentro da normalidade da pressão arterial dessa senhora, que ela esteja eupneica e com a pele normocorada. Outro diagnóstico é o risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, que neste caso está relacionado ao quadro de infarto agudo do miocárdio, tendo como fator de risco presente nessa senhora diabetes mellitus. Como cuidado de enfermagem, a gente deve instalar oximetria de pulso contínua, monitorização cardíaca contínua, instalar monitorização hemodinâmica não invasiva e vigilância clínica de acordo com a gravidade, aferir e registrar sinais vitais de 1 em 1 hora. Como resultado, a gente espera diminuir ou até extinguir os riscos de haver perfusão tissular periférica diminuída. Os achados clínicos e a sintomatologia da paciente são importantes para chegar-se a um possível diagnóstico, onde as alterações apresentadas no ECG, que são elas, onda T invertida e o supradesnível de ST, além da dor apresentada pela paciente, sendo do tipo A de irradiação, a ausculta cardíaca com B3 presente, a ausculta pulmonar com estertores, a PA baixa, o HGT elevado, palidez e sudorese, além do desconforto respiratório e elevados níveis de troponina e CKMB, que são indicativos de necrose, chegamos a um possível diagnóstico de IAM com supra de ST. Sendo assim, paciente classificado como risco vermelho, necessitando de uma abordagem imediata e realização do MUV, que nada mais é do que o mnemônico, onde o M significa a monitorização da paciente, o O significa a oxigenação, o V o acesso venoso e o E a realização de eletrocardiogramas, sendo esses necessários para um primeiro atendimento e em seguida para a melhora dos níveis. Antes de falar sobre as intervenções farmacológicas para esse caso, é necessário que a gente inicie falando sobre a importância da clínica, né? Sobre como a clínica ela é soberana, sobre como é necessário entender, conhecer o caso do paciente antes de traçar um plano de cuidado, antes de receitar algum medicamento. É de extrema importância entender ali, observar os sinais e os sintomas que a paciente apresenta ou o paciente e depois ali, né, de avaliar com cuidado, traçar um plano de cuidado. Isso é de extrema importância porque dependendo do quadro que a paciente ou o paciente apresente, alguns medicamentos eles serão contraindicados, eles poderão levar aí, né, a paciente a ter efeitos adversos, até mesmo a óbito. Então é extremamente importante este cuidado, né, em avaliar bem o caso clínico do paciente. Em relação às indicações farmacológicas desse caso, a gente vai iniciar com o protocolo MONAB, onde a gente vai fazer a aplicação da morfina para alívio da dor e da ansiedade, né? Levando em consideração que se o paciente apresentar uma pressão sistólica abaixo de 90, a morfina é contraindicado. Neste caso em específico, como já foi dito anteriormente na apresentação do caso, a morfina pode ser utilizada porque ela se encontra dentro dos parâmetros corretos. Também vai ser necessário, né, que se forneça oxigênio a essa paciente e administre medicamentos para fazer vasodilatação coronariana. No caso, o nitrato. O nitrato ele pode ser utilizado nesse caso porque apesar da paciente apresentar um quadro de suposto infarto agudo do miocárdio com supra em ST, o problema ele se encontra no ventrículo esquerdo, né, na parede anterior do ventrículo esquerdo. Para retardar o processo arteriotrombótico coronariano, a gente precisa administrar a AS, que vai agir como um antiagregante plaquetário, e a heparina, que vai agir como anticoagulante.
Em relação aos beta-bloqueadores, né, só para finalizar, a gente sabe que eles são bons em diminuir o consumo de O2, mas eles também reduzem a frequência cardíaca. Neste caso, é contraindicado para essa paciente porque ela apresenta um suposto caso de congestão pulmonar e hipotensão.